Queridos ouvintes, estamos hoje aqui com mais um episódio do Painel Acadêmico. Doutora Débora Nardi, muito obrigada, Débora, por ter aceitado o nosso convite. E eu gostaria que você falasse um pouco mais sobre você, com todas as suas qualificações aí. Sim, é um prazer imenso estar aqui com vocês, poder falar com a população, né, tirar as dúvidas. Eu sou anestesista há mais de 20 anos e pós-graduada em medicina da obesidade, nutrologia e medicina do esporte. Eu fiz essas pós-graduações mais para entender o meu corpo e acabei abrindo um consultório e atendendo meus pacientes. Eu adoro, é uma coisa que eu gosto muito de fazer, é atender pacientes que querem melhorar a qualidade de vida, emagrecer, e é isso. Ah, que legal! E agora vocês vão entender por que eu trouxe a doutora Débora aqui comigo hoje para falar sobre as canetas emagrecedoras. Que nós temos aí visto vários artigos abordando essa questão, que está se popularizando bastante, né, Débora? E trouxeram... Até de uma forma preocupante. Exato, trouxeram algumas soluções imediatas, mas também, em paralelo a isso, algumas preocupações, né? Segundo alguns artigos que estou lendo, e para trazer aqui para vocês, acho que uma das grandes preocupações é esse uso indiscriminado, né, Débora? Sim, hoje a medicina evoluiu absurdamente, né? E o desenvolvimento dessas drogas, dessas novas drogas, trouxe um benefício muito grande para a população, né? Então, uma melhora aí da qualidade de vida, diminuição da obesidade. A gente sabe aí que várias empresas estão se mexendo aí porque McDonald's, indústria de bebidas alcoólicas, supermercados, já perceberam uma mudança na alimentação da população, né? Até nos Estados Unidos a gente vê que antigamente o problema do peso das pessoas em andar em avião era uma coisa que chamava muita atenção, e hoje também a gente já vê uma melhora disso. Então, essas medicações, elas vieram para realmente revolucionar a medicina. Mas aí temos que ter um certo cuidado, porque não são todas as pessoas que têm indicação de fazer o uso dessas medicações, né? Então, esses pacientes devem sempre estar fazendo um controle, tendo um médico de referência, fazendo um acompanhamento. Você não pode, né, tomar essas medicações de uma forma ilegal, de formas clandestinas. A vizinha não pode aplicar. Né? Então, assim, a gente sabe que tem muitas pessoas trazendo de fora, uma forma de contrabando, trazendo do Paraguai. E, é claro, a gente sabe que essas medicações, elas têm que ter, para serem produzidas, elas têm que seguir um certo controle, né? Essas medicações, a partir de saem da farmácia, elas saem na geladeira. Então, quando o paciente vai, ele compra, o farmacêutico, ele orienta, olha, precisa de geladeira, essa medicação não pode ser ficar dentro do carro. E essas pessoas vão para o Paraguai, trazem, sei lá de que forma, uma forma clandestina, proibido você trazer, né? Então, a preocupação dos médicos hoje é isso, né? Então, os pacientes deveriam ter mais consciência quanto ao uso. Sim, sim, a gente percebe que quando a gente conversa com as pessoas, fica claro que a preocupação é estética. E essa preocupação estética leva a que as pessoas busquem o fácil, acabam se submetendo a uma situação, muitas vezes, e nem sempre essa situação é adequada para ela.
eu ouvi várias pessoas relatando e ouvi relatos também né, leituras de artigos que mencionam a questão de pacientes, Débora, que fazem uso da caneta e acabam passando mal, acabam tendo náuseas, acabam tendo vômitos, né? Até Enfim, inflamação, né? e isso é claro que não é normal, né? Então, essa evidência, existe o quê? Então, a pessoa passa mal, então isso não é para ela, Débora? É mais ou menos nesse sentido que a gente tem que pensar? Como que você orientaria essa questão? Todo paciente que ele vai fazer o uso de uma droga, ele deve passar por um exame clínico, um exame físico. O profissional, ele faz uma avaliação, né? Então, existem alguns protocolos, existem alguns sintomas, sinais e sintomas que você vai analisar no paciente, os exames, né? A queixa clínica, as doenças, para você ter um critério para medicar o paciente, né? E esse uso indiscriminado, a gente vê pessoas usando aí, mais para a parte estética, eu preciso perder aí 1, 2 quilos, ou até um pouco mais, né? Às vezes a pessoa até precisa usar a medicação, só que acaba pela facilidade, por não querer gastar, né? Por ser uma medicação e um tratamento mais caro, né? Então o paciente ele acaba saindo e indo para esse lado mais underground, que a gente fala, né? E com isso, ele não tem a orientação, ele não sabe o que ele está usando, né? Então, surgem os sintomas. O paciente que usa as medicações, ele precisa estar bem conduzido, ele precisa estar se alimentando direito, fazendo exercício físico, né? Tendo um bom acompanhamento, fazendo análise do que ele está perdendo, o que ele está perdendo. Ele está perdendo músculo, ele está perdendo gordura, né? Então, ele precisa passar por esse critério. E, às vezes, o uso indiscriminado, de uma forma desregrada, sem acompanhamento médico, a gente vê o contrário. A gente vê pacientes usando superdoses, doses erradas, às vezes usando sem precisar de usar medicação, tenho acompanhado pacientes que depois de ter perdido 10 quilos, né, de uma forma aí errada, voltou para o meu consultório e a gente foi fazer a análise, ela perdeu 10 quilos de músculo, entendeu? Então, assim, ela não emagreceu, ela adoeceu, né? Então, a gente precisa ter esse cuidado. E daí, o paciente acaba ficando aí, conforme o uso errado, e sem orientação, fica horas sem se alimentar, né? Aumentou muito a cirurgia de vesícula aqui em Avaré, né? Porque muita pedra de vesícula, já tinha bastante, agora tem mais ainda, e sempre a gente está relacionando agora com o uso da medicação, das medicações, né? Das canetas, Ozempic, Wegovy, Mounjaro, e até a parte legal, que a gente nem está liberada ainda, o pessoal já usando a retatrutida, que é uma medicação que nem foi liberada ainda, né? Então a gente tem esse cuidado aí com o paciente, né? Sim. Dentro dessa nossa conversa, Débora, que a gente está aqui, eu percebo assim que as pessoas também, elas, claro, existe a obesidade mórbida, né? A questão de realmente até que ponto eu me submeter a uma cirurgia bariátrica e eu utilizar uma caneta para me auxiliar. Sim. Né? Então, eu vejo assim uma grande oportunidade para que as pessoas não necessitem de porque vamos combinar, né? Você melhor do que ninguém pode dizer que centro cirúrgico também não é para qualquer um. Eu tô dos dois lados, né? Eu vejo lá o paciente sendo operado da gastroplastia de manhã e à tarde eu vou lá para o consultório de nutrologia e obesidade para tentar manejar essa parte, né? Então, sim, para o paciente passar por uma cirurgia bariátrica, ele segue alguns critérios também. Então, nenhum médico cirurgião gástrico vai operar um paciente que não tem necessidade. Eles seguem critérios para se enquadrar aquela cirurgia, claro, né? E com o advento dessas medicações, a gente percebeu já, assim, esse ano, uma diminuição abrupta nas cirurgias bariátricas,
né? Então, Caiu antigamente, bastante, a gente então. fazia muita cirurgia bariátrica, né? Não que era desnecessário, porque Claro. é uma cirurgia que trata a obesidade, Sim, né? Quando é sim. bem acompanhada, multidisciplinar, então ela trata, porque a obesidade, Ela já está associada com ela outros fatores, associa né? outras doenças, então hipertensão, Aham. diabetes. Quando você, Uhum. o fato de você operar um paciente obeso e ele começar a emagrecer, ele já deixa de ser diabético, entendeu? Uhum. Então, Uhum. muitos deles são operados, a gente chama de até de uma cirurgia metabólica, porque muda o comportamento metabólico daquele paciente, né? Mas com o Uhum. advento dessas medicações, graças a Deus, né, diminuiu a cirurgia bariátrica, né? Diminuiu. Uhum. Isso foi bom. Então, Claro. assim, se usado de uma forma correta, de uma forma criteriosa, com certeza os benefícios serão muito bons, né? Sim, sim. Todas essas questões que a gente está abordando aqui, existem vários estudos, principalmente nos Estados Unidos, relacionando essas questões, né? E aí acho que uma coisa também que a gente precisa falar para os nossos ouvintes é esta questão também, Débora, da alimentação, né? Porque não adianta a gente pensar, eu vou utilizar a caneta, vou emagrecer o que eu preciso, e aí pronto, acabou. Daí eu paro e Não. volto, vida que segue, né? Eu acho Não. que essa orientação também acho que você poderia Sim. falar É, para a gente aí um pouquinho sobre essa questão da nutrição. é exatamente isso que faz toda a diferença no tratamento do paciente, o bom acompanhamento médico, né? Então, o paciente que segue os critérios, que realmente tem a necessidade de fazer o uso da medicação, ele tem que, então, estar orientado na parte nutricional, né? Então, não é só tomar remédio, tirou minha fome, vida que segue. Eu tenho uma paciente que ela chegou depois de toda a orientação, né? Porque o paciente obeso é um paciente de difícil tratamento, né? Então, Uhum. mesmo seguindo todas as orientações, ela chegou depois de 15 dias, né? O paciente, ele tem recorrência no consultório, o paciente está tomando medicação, ele vai toda semana, eu acompanho, minha enfermeira, minhas enfermeiras acompanham juntos, Sim. e ela relatou que ela estava super feliz, porque ela estava comendo uma fatia de abacaxi por dia, né? Então é Essa isso. era a alimentação dela. Ela estava feliz. O obeso, ele não, ele gosta de comer muito, né? Sim. Mas se tirar a fome e ele puder não comer nada, ele gosta também. E não é isso, né? O tratamento da Aham. obesidade não é assim. Existe um equilíbrio, né, Débora? O tratamento da obesidade é um tratamento longo com mudança de estilo de vida, entendeu? Uhum, Então, o uhum. paciente que é obeso, ele tem que aprender a comer, ele tem que aprender a fazer exercício físico, ele tem que ter disciplina, né? Ele tem que ser organizado, porque qualquer coisa é motivo para falar que você não conseguiu comer, né? Porque eu fui viajar e não tinha lá o que era para comer, entendeu? Então você precisa se organizar, você precisa saber que na hora do Uhum. almoço você precisa entrar num restaurante, fazer um prato, né, um prato saudável, não que um prato que contenha as proteínas, contenha carboidrato, né? Um Então, prato colorido, um né? prato colorido, um prato bem bonito, né? Aham. De pouco volume, mas de muita variedade, Sim, né? sim, sim. E então é complicado tratar o paciente na obesidade, o paciente obeso, é difícil. Eu gosto, tá? É difícil, mas eu gosto. Eu tenho bastante paciência e eu tenho os resultados muito, muito, muito. Eu fico muito feliz lá com os resultados. Eu vibro junto com os pacientes, É né? gostoso quando a gente faz o acompanhamento e você percebe que o paciente está satisfeito, que ele está bem, É, né? E você poder contribuir para o bem-estar da vida muitos dele, deles né? ainda falam, ai, graças a você. Eu falo, não é graças a mim. É Eu a... só oriento, mostro o caminho. Quem faz o que tem que fazer é você, né? Aham, é isso. Mas o paciente que está fazendo uso dessas medicações, ele precisa se alimentar corretamente, né? Então, ele precisa fazer as 4 refeições, tomar o café da manhã, almoçar, tomar o café da tarde,
fazer o jantar, né? Então, precisa ter proteína, não pode deixar de comer as proteínas. Precisa ter carboidrato, porque senão ele também não vai conseguir, porque a ingestão de carboidrato também ajuda na perda de gordura, né? Sim. Então, a partir do momento que o corpo ele entra em equilíbrio, você consegue estabelecer regras para ele. Com né? certeza. Eu sempre ouvi, né, eu cresci ouvindo meus avós dizendo que a gente tinha que tomar café da manhã de rei, almoçar como príncipe e jantar como mendigo. É mais ou menos né? isso, né? E aí, claro, né? Cada um se adequa dentro das suas refeições, Possibilidades, das suas né? possibilidades, enfim, né? Eu achava muito bacana as expressões que meus avós usavam por conta dessa questão de você comer bem, comer para que você tenha um dia, para que você gaste aquilo que você está comendo durante o dia, porque às vezes as pessoas falam assim, eu vou comer e aí eu vou dormir, né? Aí ferrou. E antigamente Então, não tinha obeso, né? Se exato. você olhar os filmes antigos, não tinha, né? Obeso. Sim, Então, era um é a doença outro, da nossa atualidade, a exato. obesidade, né? Acho que talvez com esse nosso dia a dia, esses momentos que a gente, dos corres, né, Débora? Os fast foods vieram de uma forma bastante intensificada, né? Na verdade, Então, tudo a gente tentou facilitar, né? isso. Meio de locomoção, alimentação, Tudo aperta os botãozinho. aparelhos, né? Então, antigamente a gente era obrigada a fazer exercício, né? Então, assim, né, não era todo mundo que tinha carro. Hoje, numa casa que tem 4 pessoas, geralmente tem 4 carros, né? Não é uma regra, mas sim. acaba que todo mundo ou tem um carro, tem uma moto, tem uma bicicleta, mas tem algum meio de locomoção ali. Antigamente não, às vezes uma família nem tinha o carro. Morava todo mundo mais ou menos perto do centro da cidade, fazia as compras a pé, voltava. Ou tinha e nem utilizava, ou né? tinha, não usava, né? Eu falo por mim, eu sou uma pessoa que se eu não levantar cedo, não fizer minha atividade física, eu viro sedentário o resto do dia, né? Se eu tiver que ir no supermercado e parar do lado da gôndola, eu paro do lado da gôndola, porque sempre correndo, sem tempo, né? Sim, então, por isso que a minha disciplina de organização de treinos todos os dias, né, me facilita. Eu entendi que isso é importante para mim. Eu tento passar isso para os pacientes também, né? Todos os dias eu acordo, a primeira coisa que eu faço atividade física e depois né, para a gente poder conseguir fazer o gasto energético do dia, né? Exato. Porque a preguiça sempre bate, né, gente? Mas a gente não é mais criança, a gente tem que saber o que precisa ser feito, né? Exatamente. Quando a gente consegue entender tudo isso e consegue entrar em equilíbrio, o organismo mesmo ele já se restabelece e coloca as suas rotas, né, as suas rotas metabólicas, os seus gastos energéticos, todos aqueles momentos eles vão fluindo. Exatamente. Sem nenhum tipo de ajuda extra. Perfeito, é isso aí. Procurem orientação médica, não façam de qualquer forma, porque a conta vem depois, né, Débora? Com certeza. Então, é muito importante. O que nós estamos falando aqui são pesquisas científicas, são resultados, né, que já estão presentes. Então, avalie muito bem antes de usar qualquer medicamento, antes de você iniciar qualquer tratamento. Sim. Então, mais uma vez, Débora, eu quero agradecer aqui a sua vinda, toda a sua explanação, foi de muita valia. Muito obrigada mesmo. E eu que agradeço você, Lígia, que é a Jovem Pan, né? Eu acho que é um espaço que a gente tem tem responsabilidade. Eu, como médica, tenho responsabilidade de estar aqui passando essas orientações para vocês, né? Porque a gente tem responsabilidade, né, pela vida do outro, né? Então eu fico muito feliz, assim, da Lígia ter me cedido esse espaço, me convidado para estar aqui, né, para poder, de alguma forma ou de outra, poder alertar a população dos riscos e dos benefícios. E esse foi o bate-papo com a doutora Débora. Débora,
Fala pra gente aí as suas redes sociais, a sua clínica, como é que o pessoal pode chegar até você. Bom, hoje eu estou atendendo no Espaço Luquezzi, lá na Gilberto Figueiras, tá? E eu tenho o Instagram, que é @doutora Débora Nardi. Quem quiser me procurar, lá tem os links, né, de atendimento. E se quiserem fazer perguntas, lá também estou sempre pronta, lá faço, tiro as dúvidas. Eu amo fazer o que eu faço, tá? Então, adoro falar sobre treino, adoro falar sobre alimentação, sobre obesidade, sobre estilo de vida. Quem precisar, só correr lá. Obrigada, doutora Débora, por esse nosso bate-papo. E até a próxima quinta-feira, nesse mesmo horário, gravado ou ao vivo, estaremos aqui com o painel acadêmico.